Bum! Estudos para concursos para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Saca só? Lei 8, Direito Administrativo, Lei 8112. Agora eu vou ler sobre gratificações adicionais, que é do artigo 61. Tá, quer dizer, das gratificações adicionais, que estão no capítulo das vantagens. E das gratificações adicionais, tem eu vou ler até terminar as subseções, que fala da gratificação por encargo de curso ou concurso. Deixa eu ver onde é que termina isso aqui. Vai até o artigo 76A. Se lembre sempre de verificar na lei se está tudo atualizadozinho, bonitinho da lei. Tá. 61, 62, 63, 2001, 2001, 2001, gratificação natalina, 99, 99, férias, 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 2006, 2007, 2006, 97, 96, 97, 97, tá, 97 e das licenças, as licenças, eu não vou ler as coisas das licenças, né? Mas parece que teve uma mudança aqui num parágrafo. Um parágrafo mudou, parágrafo 1 do artigo 81. Tão, 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 tão. Bom, basicamente nada mudou aqui dessas coisas, dessa subseção aqui e dessas coisinhas, das gratificações adicionais. Artigo 61. Tá, deixa eu ler os capítulos para se perguntarem, terem entendimentos. Gratificações adicionais, retribuição pelo exercício da função de direção, tem a gratificação natalina, a gratificação do adicional por tempo de serviço foi revogada. A gratificação dos adicionais de insalubridade, periculosidade e atividades penosas, a gratificação por adicional de serviço extraordinário, a gratificação de adicional noturno, a gratificação de adicional de férias e a gratificação por encargos de curso ou concurso. Mais confundido. Nunca vi com nenhum concurso perguntar sobre a gratificação dos cursos e concursos. Bom, da gratificações adicionais, seção 2 do capítulo das vantagens. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos ao servidor as seguintes retribuições e gratificações e adicionais. Retribuição pelo serviço, pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, gratificação de natalina, gratificação de adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, gratificação de adicional pela prestação de serviço extraordinário, gratificação de adicional noturno, gratificação de adicional de férias e gratificação de outros que são relativos ao local ou natureza do trabalho, né, que apareceu agora há pouco no treco de vantagens, e as gratificações por encargo ou curso ou concurso. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício da função de direção, chefia e assessoramento. Artigo 62 e 62A. Ao servidor ocupante do cargo de efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida a retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. A lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2 do artigo 9. 62A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação das atribuições, a incorporação de uma retribuição pelo exercício de função em direção, chefia, assessoramento, cargo ou de provimento em comissão ou de natureza especial a que se referem os artigos 3 e 10 da Lei 8911 e o artigo 3 da Lei 9624. Daí, parágrafo único, esse treco chamado VPNI, o vantagem pessoal de nominalmente identificada, vantagem, eu vou marcar isso aqui com marca-texto, porque eu nunca vi isso aqui em nenhum concurso. Quem sabe alguma vez apareça, né? O VPNI, de que trata o caput, vantagem pessoal de nominalmente identificada,
Neste artigo, somente estará sujeito às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Ou seja, isso aqui não vai aparecer em coisas estaduais ou municipais. Ou seja, acabei de descobrir que isso aqui é totalmente inútil para o meu concurso. Bom, da gratificação natalina. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração a que se o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como um mês integral. A gratificação será paga até o dia 20 de mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único vetado. Para 65, o servidor exonerado perceberá. Vou parar de falar dos números. Perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses do exercício calculada sobre a remuneração do mês de exoneração. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Isso aqui é importante. Não é considerada para qualquer vantagem pecuniária. Subseção, tempo de serviço. Não contado mais, foi revogado. Revogado. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade e periculosidade e atividades penosas. Ninguém quer trabalhar nessas coisas, tá? 68. Os servidores que trabalhem com com habitualidade, ou seja, continuamente. Isso aqui tem que falar isso aqui por causa que existem pessoas que vão pedir um treco de insalubridade quando elas nem trabalham perto ou nem tem nenhum perigo, sacou? Ou seja, não pode ser eventual. Tipo, elas vão, por um caso totalmente específico, eles acabaram indo para algum lugar perigoso. Não aconteceu nenhum acidente, mas aí o cara vai lá e pede um adicional de periculosidade. Nada a ver. Bom, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo eletivo. Postos de gasolina são considerados trabalhos insalubres, sabia? Por causa das químicas que as pessoas respiram. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas. Tem que optar, interessante. O direito adicional de insalubridade ou periculosidade cessa a eliminação das condições ou dos riscos que devam dar em caso da concessão. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações em locais considerados penosos, insalubres e perigosos. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação de lactação das operações locais previstas neste artigo, exercendo suas atividades em locais insalubre, quer dizer, salubre, que significa saudável, né? Vão proteger as gestantes em serviço não penoso e não perigoso. 70. Na concessão de adicional de atividades penosas, a de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores que em exercício de zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos das condições e limites fixados em regulamento. Os locais de trabalho e dos servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de ações ionizantes nunca ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Servidores que se referem a este artigo serão submetidos a um exame médico de 6 meses, né? Para fazer o cara não. Para garantir que o cara não se mate. Do adicional de serviço extraordinário. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal do trabalho. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender uma situação excepcional e temporária, e respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Adicional noturno. 75. Só. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas e as 5 horas. Isso já apareceu em cartões de concursos, só falando horários errados para ser considerado noturno, certo? Horas em dia seguinte terá o valor na hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, o cara recebe, já que o trabalho noturno é considerado muito mais cansativo do que o trabalho diário, a pessoa além de ter que trabalhar menos e tem mais descansos. Parágrafo único. Em se tratando do serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no 73. Só voltando, o 73 é o adicional de supervisor de serviço extraordinário que o cara hora extra.
incidirá, sacou? Ou seja, 150 aumenta em 50% mais 25%, incidirá 50 sobre 25%. Deixa eu ver uma coisa na calculadora, quanto que isso é considerado. Na verdade, não vou ver a calculadora. Subseção das adicional de férias. Independentemente da solicitação, será pago ao servidor, por ocasião de férias, do adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. No caso do servidor, o exercer a função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. 76A. A gratificação por cargo ou de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, 2, 3, 4. Caráter eventual de 4 coisas. Caráter eventual de atuar como um instrutor de curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituída no âmbito da administração pública federal. O cara virar um professor de algum cursinho, ele ganha gratificação de professorzinho. Eventualmente, ele participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas ou para elaboração de questão de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Ele ganha um extrinha por ajudar nos concursos, né? Eventual de ele participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação do resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Se ele fizer alguma coisa que ajuda o concurso do seu órgão ou treco, ele vai, temporariamente, ele vai ganhar uma retribuição, uma gratificação. E, eventualmente, ele participar de aplicação ou fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Se ele for um cara dos examinadores, ele também ganha uma gratificação, né? Os critérios de concessão e os limites de gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. Os parâmetros, existem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o valor de gratificação, será sempre calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Ou seja, essa gratificação ela é contada com percentual, né? Tem os critérios de lei, treco, mas o quanto o cara vai ganhar extra depende de quantas horas o cara vai trabalhar nesses trabalhos extras, né? Também tem o parâmetro de retribuição, não poderá ser superior ao equivalente de 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação do excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão de entidade que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Ou seja, esses trabalhos são sempre eventuais e temporários. Eles não podem ser como se fosse um trabalho de período total, certo? Então, por isso que tem esse limite. Mas, em caráter excepcional, ou seja, é necessário, uma autoridade pode permitir que ele trabalhe por mais tempo. Daí, claro que ele vai continuar recebendo uma atribuição por um tempo extra. Mas eu nunca vi isso aqui cair em concurso, tá? O valor máximo da hora de trabalhada corresponderá sempre aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal. Legal. Daí aqui aparecem os percentuais. O primeiro é 2,2%, o segundo é 1,2%. Só tem esses dois percentuais mesmos. 2 inteiros e 2 décimos em se tratando do quê? De uma atividade prevista no inciso 1 do caput deste artigo, ou seja, o cara é um professor. E 1,2% se o cara participar de alguma coisa de prova, participar em concurso, for um examinador, esse tipo de coisa, né? A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga às atividades referidas no incisos do caput deste artigo, se forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo que o servidor for titular, devendo ser objeto de compreensão de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho. Obviamente, o cara não vai ser chamado para trabalhar num treco que vai afetar o trabalho normal dele, certo? Tipo, ele vai trabalhar como se fosse num horário extra ou quando ele não tem trabalhos, né? Daí é considerado. Tá, 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 tá. E para terminar, o parágrafo 3.
A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria das pensões. Isso é tipo óbvio, mas por que tem que escrever aqui? É por causa que tem muita gente que faz coisinha do mal e tenta gravar coisas que não deviam, vantagens que não deviam estar lá, né? Por isso que tem que estar toda hora escritas em um monte de canto. Não grave essas coisas. Isso aqui é temporário. Nunca, qualquer coisa que é sempre temporária ela nunca é fixada nos vencimentos, sacou? Só coisas que são consideradas não temporárias que são fixadas. Bom, tchauzinho. O próximo conteúdo é sobre as férias. O capítulo 3 de férias das vantagens, né?